galera, aqui quem tá falando é o Dark Wolf. Galera, antes de eu falar o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, eu vou estar pedindo pra você ir assistir o último episódio, que aí vocês vão entender sobre o que eu vou falar agora. Bom, vou explicar basicamente o que a gente fez no último episódio. A gente planificou esse lugar, mas foi pra nada no caso, né? Porque eu achei uma planície e eu vou me mudar pra lá. E galera, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo. Bom galera, no episódio de hoje eu vou fazer no caso, né, nossa primeira base. Uma base bem simples mesmo. Eu já até separei as coisas ali. Antes de eu mostrar as coisas pra vocês, deixa eu ali guardar essas canas de açúcar. Eu já até tirei um baú daqui para guardar os itens. Tirei a fornalha aqui também. Aqui ó, deixa eu vir aqui. Aqui ó, a gente vai precisar de tudo isso aqui, só das areias que eu vou refinar agora, né? Deixa eu colocar aqui pra refinar. Galera, vamos dar uma... Aqui ó, a planície fica pra esse lado aqui ó, passando por aqui ó. É só subir na direção dessa montanha aqui, que chega lá. Peraí, deixa eu pegar essas flores aqui da corante branca. Aqui ó, fica pro lado de lá, mais ou menos pra lá assim. Ó, uma colmeia de abelha. Só dá pra pegar com um toque suave. Quando a gente tiver encantamento pegar, vou voltar aqui com um toque suave pra pegar ela. Matar essas vaquinhas aqui também, que eu tô com pouca comida. Tá bom, já tô com umas carnes aqui. Eu tô com mais 7. Aqui ó, essa daqui é a planície. Só que eu tô querendo me mudar um pouco mais pro fundo dela, que é um pouco mais planificada e fica muito mais melhor para construir do que bem aqui na frente. Deixa eu vir pra cá. Aqui ó, tem esse laguinho aqui também que ficaria interessante, né, fazer uma casa aqui. Mas tem que vir pra cá. Ó, o cachorro eu tenho osso, né? Eu tenho só lá na base. Daqui a pouco eu volto pra tentar domesticar ele. Aqui ó, vou passar por aqui. Aqui ó, fica pra esse lado aqui ó. Fica perto de uma floresta. Deixa eu ver. Pera aí, gente, tá ali pra frente. Aqui ó. Fica bem aqui nesse local aqui. Eu tô querendo construir ela bem aqui assim. Ou então ali pra frente. Mas eu acho que aqui vai ser o lugar mais melhor. Tô vendo que a gente vai ter um pouquinho de trabalho também pra quando a gente for fazer outras construções, cercar esse local aqui também. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem... Aqui ó, tem mais espaço aqui pra trás. Então vai ser um ótimo lugar pra gente construir. Dá pra gente também tirar essas árvores daqui de trás e ligar com a outra parte de lá. Tá bom galera, eu vou voltar lá pra pegar minhas coisas de volta e volto pra cá pra começar a construção da nossa casa. Galera, eu morri aqui. Por sorte tem que ir pro inventário e eu consegui voltar aqui em casa. Tá, peraí, deixa eu ver se os vídeos de tudo já são. Tá bom, eu acho que 19 é suficiente para o que a gente vai precisar. Deixa eu fazer aqui os painéis de vidro. Aqui ó, isso aqui é bastante vidro, então dá. Vou pegar essas areias aqui de volta. Bom gente, vou levar tudo isso daqui pra lá e já volto aqui. Bom galera, cheguei aqui no local já. Vai ser bem ali atrás que a casa vai ficar. Mas antes galera de começar a construção da casa, já vou pedindo pra vocês estar deixando o like e se inscrevendo no canal. Ativa o sininho da notificação pro YouTube te recomendar o vídeo.
E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo. E é isso, bora construir. Bom, galera, a casa ficou pronta, mas antes de eu mostrar aqui pra vocês, eu já vou estar pedindo que você tá deixando seu like. Ó, mostrei um pedaço igual. Eu vou estar pedindo que você tá deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho da notificação aí e deixa um comentário sobre o que você achou da casa e compartilha esse vídeo com algum colega, amigo, primo, avô, tio, alguma pessoa aí. Então, espero que vocês gostem da casa. Demorou muito pra fazer, o Minecraft crashou 2 vezes aqui, tive que sair. Eu fiz aquela torre ali, que deixa até um espaço pra gente com uma futura bandeira do nosso reino. Aqui do lado de fora é simples, falta colocar essas gramas aqui ainda, mas vou deixar pra fazer isso em off. Agora eu vou mostrar o lado de dentro. O lado de dentro não tem nada ainda, falta por iluminação e decorar ainda. Eu vou pôr aqui, não vai ser bem uma casa, vai ser mais uma sala de baús temporária pra mim pôr uns baús, para pelo menos ter um lugar pra organizar as coisas. E é isso. O teto eu vou deixar meio aberto, que eu vou pôr uns negócios aqui pra iluminação. Tem essa torre aqui que eu vou deixar pra pôr fornalha, umas decorações aqui também. E é isso. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal,
ativar o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com alguém, deixe um comentário sobre o que você achou da casa. E é isso, valeu, falou. E é isso, falou.